Boa noite, meninas. Estamos aqui hoje nessa sexta-feira. Essa sexta-feira é sexta-feira dos fortes. Mas é dos fortes que vão salvar as pessoas. Porque tem pessoas aí hoje no mundo que tem 10 anos de dor, 2 anos de dor, 30 anos de dor, 40 anos de dor. Então, você tirar a dor de uma pessoa que sofre há tantos dias de dores, para mim, eu acho que tem que ser muito mais que forte. Por isso vocês estão aqui hoje nessa aula, nessa workshop online 100% gratuito, e vem assistir a nossa aula de dor. Pain. Dor e desconforto. Então, meninas, é uma aula que a gente consegue fazer uma aula rápida, mostrar para vocês. Já já vocês vão cestar, quem vai cestar, vai dormir, vai descansar. E assim, meninas, eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós fizemos uma jornada de 15 dias de preparativo. E assim, no primeiro dia cansa, no segundo dia cansa, no terceiro dia cansa, no quarto dia cansa. E na hora que você acha que você não vai mais descansar, e aí a aula passa a ser prazerosa. Aí vem o prazer de estar aqui, o prazer de estar aqui novamente. Então eu falo que nem são só os fortes. É que a jornada foi prazerosa e quem pôde aproveitar está aqui conhecendo a técnica de tração cíclica. E vai poder, por exemplo, aplicar essa técnica aqui de dor. Porque a técnica de dor, ela é uma técnica que você consegue alcançar os 3 níveis terapêuticos. Você pode alcançar o nível 1, que é um nível terapêutico satisfatório. Você vai fazer a técnica no seu paciente e ele vai satisfatoriamente sumir essa dor. Depois, você tem o segundo nível, que é o nível completo. Você vai fazer a técnica e ele nunca mais vai ter dor. E depois tem o terceiro nível, que é o nível de dose única. Imagina então, meninas, vocês pegarem um paciente que sofreu 30, 40, 10, 2 anos de dor. Uma dor, um desconforto, que ele não sente bem na musculatura, que ele não sente bem na postura que ele trabalha. Isso causa nele um desconforto também psicossocial, também, psicoemocional, né? Ele fica emocionalmente afetado por causa dessa dor, porque a dor ela afeta o emocional. Por quê? Afeta o emocional, porque o emocional, a gente já falou que o corpo emocional, ele está atrelado à fáscia, né? Então a gente falou dos 3 corpos, né? O corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional ou mental, né? E quando a gente conhece esse mecanismo tridimensional de dor, da divisória do sistema facial em tridimensional, você sabe que a dor, então, ela é algo que vai afetar tanto o seu físico quanto o seu emocional do paciente. E pode ser ao contrário, porque essa característica de vir dor de emocional para o físico é uma característica inicial de dor, tá? Então, meninas, hoje sejam bem-vindas na nossa aula, sexta-feira. Eu acho que eu vou poder contribuir bastante com vocês, para quem trabalha com dor. Eu acho que dor, a pessoa fala, mas dor, eu trabalho com dor. Dor um massoterapeuta, dor um esteticista, dor um fisioterapeuta. Dor, meninas, quem sabe curar, cura. Essa que é a história. Porque dor, você vai estar lá tratando uma celulite, o paciente com dor nas costas, chega lá todo. Você vai fazer uma avaliação integrativa, você já vê que o paciente está todo travado. Calma, pera lá. Nem é hora, às vezes, de eu iniciar um tratamento estético nesse paciente se eu não fizer essa avaliação integrativa e descobrir que ele está com uma dor e eu preciso tratar essa dor antes que eu inicie a terapêutica com ele. Por quê? A dor é mais próxima ao emocional. Então, se eu estou trabalhando a questão emocional do meu paciente, então, automaticamente, eu estou trabalhando a dor no físico, tá? Então, meninas, é um pouco assim, não é nada esoterismo aqui. Nós não estamos falando de nada de esoterismo, não estamos falando de nada de religião. Nós estamos falando que a dor, ela transcende os corpos tridimensionais, tá? E corpos tridimensionais já é uma coisa assim de conhecimento comum da sociedade da ciência humana hoje, da ciência da medicina humana. Tá? Então todo mundo fala por que que acontece, meninas? Uma coisa que vocês têm que entender aqui também, que é o seguinte: a Inquisição, ela durou, se eu não me engano, de
pouco antes de 500 ali, 1480 depois de Cristo, até 1720 aqui depois de Cristo, né? Então nesse período, meninas, a gente sofreu assim um marketing mesmo, uma publicidade para falar para você que é corpo e mente sã. Principalmente para vocês mulheres que têm uma parte do emocional muito mais potente até que o homem, tá? Então, isso aqui serve muito para vocês, meninas. Eles fizeram um trabalho de marketing e falaram que era corpo e mente sã. Eles fizeram o maior crime. Acharam que a gente vive no mundo bidimensional. E a gente não vive no mundo bidimensional porque nós somos emoções. Né? Se nós somos emoções, então eu tenho algo emocional que é relacionado com todo, que está próximo ao coletivo que eu expliquei ontem de informação coletiva. Tá? Então, quando você está nesse nível, assim, você trabalha no corpo, quando você passa a entender que você tem uma emoção, você tem um corpo emocional, então você não precisa ter seu corpo e a sua mente sã, você precisa ter seu emocional. Você precisa ter o seu aspecto espiritualizado, né, de espiritualização, que a gente vai falar. Não vou falar de espírita aqui não, né? Estou falando de espírita, mas é uma parte do seu espírito. A face é a habitação do Espírito Santo dentro do seu corpo físico, né? Quando Deus fez o homem, né, ele colocou a própria parte de Deus dentro do homem, e sim, a face é o habitat dessa aí, porque ela tem a única estrutura dentro do nosso corpo que tem uma assinatura, e é a assinatura de onipresença. E Deus, a gente sabe que ele é onipresente. A face também, ela é onipotente também, porque ela é através dela que tudo se deriva e todas as células se nascem. E é através dela que a gente vai fazer o diagnóstico de algo que incomoda a maioria da população. Não vamos falar um número aqui, porque a gente já sabe que lipedema é 70% das mulheres, a gente sabe que calvície chega a mais de 50% de homens. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, dor, todo mundo sente. Ontem eu mesmo estava aqui fazendo dor. A Lívia estava me tratando aqui. Eu acordei com desconforto na cervical. E a Lívia fez uma sessão, graças a Deus, né? Mas ela fez uma sessão de tração, tá? E uma sessão de quiropraxia cíclica que eu estou ensinando para ela. Que um dia eu possa dar uma aula para vocês gratuita. Que aí vocês vão... quem é fisioterapeuta que já ouviu falar de quiropraxia, já vai jogar fora o diploma aí de quiropraxia, que vocês vão entender que a quiropraxia é de estresse, ela causa muito estresse, muitas lesões de imediato no corpo humano, e aí vocês vão entender que quando você faz uma quiropraxia cíclica, você reposiciona o músculo, você reposiciona a fáscia, né, de todas nas três escalas ali, superficial, miofascial e endósteta, né? Você vai posicionando sua articulação, seus ligamentos, você vai fazendo o ajuste ali dessa face, ela vai se ajustando, você vai remodelando ela e aí você consegue reposicionar o osso no lugar. Enfim, meninas, vamos para o que interessa, vamos para a nossa aula. Então, hoje a nossa aula do workshop, a nossa última aula. Lembrando que nós temos a aula secreta. Hoje a nossa aula de dor e desconforto. Tá. Então, quando a gente está falando de dor e desconforto, nós precisamos compreender alguma coisa a mais sobre aonde está a dor, né? Porque aonde está a dor? Qual órgão sensorial está no órgão sensorial? Então, quem é o órgão sensorial? O maior órgão sensorial é a fáscia, né? Então, a dor só pode estar na face, tá? Então, mas eu tô com uma dor no quadríceps. Na face do quadríceps. Do quadríceps. Eu tô com uma dor na lombar. Na face tóraco-lombar. Eu tô com uma dor na cervical. Tô com uma dor na minha fáscia cervical. Ou uma dor ATM. DTM, a disfunção temporomandibular. Muita gente tem disfunção temporomandibular com dor. Cefaleia também.
Nós podemos falar de cefaleia aqui. Dores tensionais. Nós podemos falar em infinitos casos de dores, mas essas dores estão sempre na face. Agora eu quero explicar para vocês aonde que ela fica, né? O que que acontece. Vou resumir a aula em uma frase. Dor. Esse é o resumo da nossa aula. Dor é a interrupção do fluxo. Dor é a interrupção do fluxo. Essa é a definição de dor em uma frase. Só que aí... vai lá do primeira aula, vindo até a última aula, recapitulando. Rebobina. Dor é a interrupção de fluxo. Então, se é interrupção de fluxo, aqueles tubos que a gente aprendeu em todas as escalas de dimensões, colágeno 1, na escala microtúbulos, na escala menor, nucleotídeos na escala menor ainda, né? Então, esses tubos, então, são interrompidos, mas a dor, normalmente, ela está na interrupção desse aqui. Outra característica da dor, que a gente falou da dor, a gente recapitulando nossas aulas desse workshop, a gente falou da polimerização. Nós falamos que onde tem dor, eu tenho uma polimerização. Ou seja, eu não tenho mais, eu tenho diminuição da funcionalidade da face quando eu tenho polimerização, porque eu perco característica de água da face, tá? Então, aquela estrutura de carbono, a gente fala, né, numa face polimerizada, só para a gente recapitular aqui, né? Eu tenho um OH aqui e um H aqui, né? Eu faço uma ligação desse mero aqui, libero 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, e aí a minha face está polimerizada por condensação. Então, naqueles pontos onde eu tenho a dor, eu tenho pontos de polimerização da face aqui, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho interrupção de fluxo e essa face aqui era um colágeno tipo 1, ele começa a ficar gelatinoso, ele começa a ficar rígido, ele começa a ficar polimerizado, tá? Só que ainda não é suficiente, só que essa polimerização, uma coisa que eu não falei para vocês todo esse workshop, é um polímero inteligente, galera. Não é um polímero químico igual a gente está acostumado a ver aí, que é uma super bonda que você fez, ela não tem reversão. É um polímero inteligente. E esse polímero inteligente, ele reverte o quadro dele de sólido para líquido. Por isso que é importante, tá em todas as aulas, menina, que cada vez vocês têm uma dosezinha de conteúdo novo aqui que faz importante para vocês, tá? Então, ela é um polímero inteligente. O que é um polímero inteligente? Ele é mecanosensível. Mecanosensível. O que é o mecanosensível? Ele responde aos estímulos mecânicos que são atribuídos a eles. E essa resposta, quando ela é aplicada na frequência correta, o que acontece? Você quebra essa ligação covalente e automaticamente, para que isso aqui não tem como ficar livre, né? Moléculas de água são quebradas e é novamente fluidificada essa face. Então, aquele polímero então, que está ali naquela região, vou desenhar para vocês um pouquinho mais sobre a região. Você começa a esticar ele e ele volta à hidratação. Isso aqui, meninas, é como se fosse na macroestrutura, estou falando na micro. Na macroestrutura, ele ficou gelatinoso, né? Então, ele teve perda de proteoglicanos, ali, diminuiu os proteoglicanos, que são os ácidos hialurônicos.
Então, quando você estica e solta, o que, que acontece? Aquela fibra de colágeno que estava em processo de polimerização, enrijecendo, automaticamente ela recebe novamente os proteoglicanos que se prende às fibras de colágeno e atrai água para essa estrutura. É assim como vocês fazem quando você, se fosse o ácido hialurônico, se ele funcionasse quando vocês aplicam ele não como preenchimento, mas o ácido hialurônico verdadeiro, a funcionalidade dele é hidratar as fibras de colágeno. Ele é um proteoglicano. Então, toda vez que você estica e solta essas fibras de colágeno, automaticamente você rompe essas ligações na microestrutura. Olha assim, estamos olhando no microestrutura o que está acontecendo, nós estamos olhando na macroestrutura. Na microestrutura, o que está acontecendo? Eu estou rompendo uma ligação covalente e essa ligação covalente automaticamente está fazendo a quebra de água, da molécula de água. Eu estou disponibilizando um OH para essa estrutura, um OH para essa estrutura, e assim esse mero ele torna novamente fluidificado. Na macroestrutura, eu estou falando para vocês que essa fáscia ela começa a se polimerizar, perder água, né, porque ela perdeu água aqui no seu processo, então ela passa a perder água e aí ela perde o seu estado líquido. E aí, se a gente olha no macro, eu estou diminuindo os proteoglicanos daquelas fibras, e os proteoglicanos atraem água para aquela estrutura. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou novamente atraindo os proteoglicanos e atraindo água para essa fibra de colágeno. Essa fibra de colágeno, essa matriz extracelular que teve o seu fluxo interrompido, passa a ficar fluídica. Tá? Então, meninas, é muito assim, fácil esse entendimento. Eu acho que assim fica claro, vocês conhecem o que é um proteoglicano, todo mundo sabe o que é um ácido hialurônico, e ele novamente ele se prende à molécula a fibra de colágeno devido ao estiramento mecânico que é feito na fáscia, tá? Agora vamos explicar para vocês normalmente em qual fáscia que a dor fica. A dor fica sempre nas fáscias superficiais. Então quando a gente fala, vamos supor que o paciente aqui, ó, ele está com dor aqui, no trapézio, né? E aí você tem aqui as fibras que nascem aqui. Dessa forma. Quando você olha isso aqui numa lâmina, num corte aqui, vamos supor que aqui está um ponto de dor do meu paciente. Se a gente vai olhar essa dor até o músculo agora, porque ela vai até o músculo. A dor ela é chata, né? A polimerização dolorosa, com o tempo, ela ainda está num ciclo vicioso de polimerização, de condensação de fáscia, que ela vai chegando até a sua miofáscia. Então você chega a ter fibras travadas também. Então você precisa entender o mecanismo de um trigger point, de um ponto gatilho, o que acontece, tá? Então quando você faz um corte aqui, o que você está vendo? Você está vendo a sua epiderme, depois você está vendo a sua derme, depois você está vendo a sua hipodérmica, depois você está vendo a sua miofáscia. E aí você tem aqui as fáscias interestruturais. Olha que loucura agora. Né, que contornam e dão forma e sustentação. Vou desenhar de outra cor aqui para ficar melhor para vocês, mais claro. Aí você tem aqui, ó, as fáscias interestruturais que dão forma aos grandes tecidos. Elas são sempre em bicamadas. E depois você tem aqui a fáscia interestrutural, que não perde a sua continuidade até lá em cima, né? Quando você tem um ponto de dor, eu falei que a sua fáscia, na sua miofáscia, que ela atinge a miofáscia também. Então você tem um ponto de dor, normalmente ela fica aqui, nessa fáscia estrutural. Ou ela está na fáscia superficial, ou ela está na fáscia do epimísio, da parte mais externa aqui daquela fáscia mais externa do músculo, que é a fáscia do epimísio. Então elas ficam ali no epimísio e elas ficam também aqui na minha fáscia superficial, na base de fáscia hipodérmica, tá? Então, meninas, ó, eu já sei o lugar da dor. Só que aí, essa fáscia, ela continua aqui na interestrutura, ó. Polimerizada aqui. Eu continuo polimerizando. Lembra que ela sempre, quando eu tenho um ponto polimerizado,
esse polímero ele tenta se ancorar, então ele vai prejudicar o funcionamento dessas fibras. Como? Ele era fluídico, agora ele não é fluídico mais, lembra? Ele ficou polimerizado, ele ficou com aspecto gelatinoso ou até mesmo solidificado, com característica elástica de um tecido conjuntivo morto. Porém, o que a gente está falando aqui, que esse tecido ele começa a afetar a estrutura muscular. Como que ele afeta a estrutura muscular de dor? Você tem aqui um filamento de actina e miosina, umas fibras tubulares aqui, né? Você tem fibras tubulares para formar a sua movimentação. Aí, meninas, não muda. Quem que dá a forma para essa fibra ser assim? A fáscia estrutural desse tecido, mais a face estrutural desse tecido aqui, ó. Tá? Se essa fáscia, o que ela tem a função aqui? De lubrificação. Porque toda vez que você tem um par tribológico, você tem que ter um controle específico para atrito, lubrificação e desgaste. Porque Deus é perfeito. Quando ele fez, a gente já fez uma estrutura que ela, além de absorver impacto na macroestrutura, tudo, né, é uma estrutura que ela evita atrito, lubrifica, e não tem desgaste. Tá? Se ela não tem desgaste, é porque... Então, na verdade, é o seguinte. É lubrificação, atrito e desgaste na ordem correta. Porque se eu tenho lubrificação, eu não tenho atrito. Se eu não tenho atrito, eu não tenho desgaste. Então, isso é um par tribológico. Toda vez que você tem dois materiais que se deslizam entre si, você tem que levar em consideração o par tribológico, que é a tribologia, atrito, lubrificação, atrito e desgaste. Tá? Então, se você tem esse entendimento aqui agora, você fala, olha, então aqui não está deslizando mais, então aqui vai começar a formar os pontos gatilhos, nódulos de tensão. Esse filamento, o que vai acontecer com ele? Eu vou descer um pouquinho aqui a câmera. Esse filamento aqui, ó, né, que estava desse jeito aqui, ó, agora ele não está aqui mais, ó. Vou desenhar ele aqui. Agora ele está aqui, ó. Tá? Houve um processo de contração, ele está aqui. Só que ele está aqui gelatinoso. Então o que acontece aqui? As ligações covalentes começam a acontecer aqui, junto com a polimerização desse tecido. E ele vai se enrijecendo e criando novas conexões aqui, ó, nessa microestrutura, prendendo essa fibra aqui, para que essa fibra não se movimente mais. Lembrando que aqui dentro dessa célula tem citoesqueleto, tem nucleotídeos, tem DNA, tem ponte de hidrogênio. Então eu tenho infinitas alterações ainda celular nesse tecido. Porém, eu estou levando em consideração só as alterações da macroestrutura, na parte externa da célula, só de matriz, tá? Então, se ela tem uma matriz para fazer o sistema de lubrificação dessas fibras do par tribológico dela, e ela começa a agarrar. Então, você começa a ter pontos de tensão na musculatura também. Então, você começa a ter os famosos trigger points. E aí, superficialmente, aqui é o músculo, nessa face interestrutural, você tem o quê? Muita terminação nervosa. Então, por isso essas dores elas são irradiadas. Por quê? Você começa a prender, né? Prende. E essa prende não tem fluxo, diminui a nutrição do tecido celular ali. Então, você tem interrupção de fluxo, diminui a nutrição da célula. Então, você começa a ficar com um ciclo ali que vai aumentando cada vez mais esses pontos de dor. Tá? Então, dor, ela é, na verdade, a interrupção de fluxo, que torna gelatinosa a fáscia, e aí ela pode atingir até o meu músculo. Quando ela é só aqui superficialmente eu consigo tratar ela só com a contração. Muitas vezes eu não vou precisar. Aqui, eu vou precisar utilizar um mecanismo que é o ponto gatilho. Eu vou precisar estimular o complexo de Golgi, que está aqui dentro dessas fibras musculares aqui, que está nesse coisa aqui, que faz o processo de relaxamento aqui.
Então, muitas vezes eu vou ter que, quando a dor já está em pontos irradiantes miofaciais, eu vou precisar fazer um ponto de isquemia. Tá? Ponto de isquemia é o seguinte, o organismo ele é extremamente inteligente. Você faz o ponto de isquemia, quando ele passa de 30 a 45 segundos, o que acontece? Ele avisa para o tecido e fala, ó, aquela célula vai morrer, aumenta o aporte sanguíneo. Então, naquele mesmo momento, há uma descarga ali de proteoglicanos naquela estrutura facial que tá com a estrutura ali toda polimerizada, não está caminhando o fluxo, né? Porque é o sistema multimicrovascular que vai salvar aquela célula, não vai ser o sistema arterial. Lógico que o sistema arterial também atua, também, a macrotubulação também atua, mas a gente está falando da microtubulação. E aí, a hora que você solta aquele ponto gatilho ali, ele fala, ó, vamos lá. Ele estimula o complexo de Golgi, aí as fibras começam de Golgi, né? As fibras começam a se hidratar novamente, os proteoglicanos começam a se prender às fibras de colágeno, e aí você volta o fluxo para aquele lugar. E aí, a hora que você começa a voltar o fluxo para aquele lugar, você já entra sequencial com a tração cíclica, para você fazer a despolimerização completa e curar o seu paciente. Então, meninas, vocês têm que tentar entender que é o seguinte, eu vou falar um pouquinho mais com vocês aqui antes de eu mudar para minha paciente. Toda vez que você tem um ponto de dor, você vai gerar um ponto de isquemia também, se você está miofáscia. Se não tem miofáscia, você vai tracionar ele adjacente. Você vai fazer uma linha de tensionamento sua, agora é circular. É ao redor, ao ponto, ó. E aí, você vai fazer a tração, né? Utilizando aqui uma ferramenta de tração do Mioblaster. Você pode fazer aqui também, utilizar o TheraBlaster para melhorar a circulação, fazer uma compressão cíclica nesse tecido, já estimular aqui a microcirculação também com o TheraBlaster na velocidade 1. E aí você faz a tração adjacente ao ponto da dor. Ah, Renan, meu cara tem uma fibromialgia, tem infinitos pontos de dor. Aí vocês vão ter que trabalhar depois que eu der a aula de fibromialgia. Então, meninas, ó, hoje a gente vai fazer utilizar outros equipamentos, né, pra gente fazer essa terapêutica. Eu quero o kit Mioblaster. Quero trabalhar. Esse é seu? Daqui o kit Mioblaster. O Miobalm. Não, o Miobalm tá aí dentro, não. O Terra não tá aí. O Terra não é esse, não. Terra é o cinza, meu, que tá aí. Então, meninas, a gente vai simular um ponto de dor. Primeiro a gente pode palpar para ver se realmente ela não tem um ponto de dor. Põe o braço para trás. O Balm. Vou usar o Tera, com a ponteira circulatória. Vou me dar uma estimulada aqui. Essa macia aqui. Não, isso. Aqui, meninas, ó, com o Tera Blaster, né? Vocês aprenderam na aula ontem, né? Então, se eu for trabalhar uma miofascia, eu vou trabalhar pontos de dor no meu paciente, eu vou colocar na velocidade 1, ó. E vou movimentar aqui o braço do meu paciente, ó. Chega para cima, movimenta esse braço. Isso, chega para baixo. Vai para baixo. Encosta ele atrás. Então, sempre associando a movimentação, ó. Ó, sempre associando a movimentos, ó. Ó, achei um ponto aqui, ó. O TheraBlaster, ó. Ó, o que que o TheraBlaster faz? Ele pula, ó. Dá pra pegar, Hugo? Ó, ó, ele acha o ponto de dor, ele começa a pular, ele pula diferente, ó. Aqui, ó, não tá doendo, ó. Tá vendo, ó? O TheraBlaster é um... Agora aqui, ó. 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 Entendeu? Ele pula diferente, ele dá, ó. A solução é você aumentar a velocidade, né? Ou você diminuir a sobrecarga. Então vocês vão passando, movimenta. Traz aqui atrás, traz aqui para trás. Isso.
Vai, estica, estica ele, estica aqui. Isso. Volta. Então é assim que vocês vão trabalhar, é soltar a área que vocês vão trabalhar, ó, sempre com movimentação, ó. Nunca aplica o TeraBlast separado quando você quer tratar dor, mobilidade, ó. Sempre o paciente se movimentando ativamente também é melhor, porque você pega a contração de fibras, né? Faz isso aqui, beleza, fez esse tratamento. Agora você já deu um belo início para tirar a dor do seu paciente. Agora é fazer a tração. Aí agora eu tenho que achar, eu achei o ponto está mais ou menos aqui, ó. O ponto de dor está mais ou menos aqui, deixa eu achar ele. Então para isso, meninas, ó, ele tem um ponto que está embaixo da escápula, ó, tem um ponto que está aqui embaixo da escápula, ó. E tem um ponto que está aqui em cima, ó. Ó. Então você passa o dedo, você sente como se tivesse aquela fáscia. Imagina aquela pelinha branca que está lá em cima do músculo, parece que ela dá uma escorregada, tá? Aí isso você vai identificando com a mão. Isso, ó, você vai desenvolvendo com o tempo, ó. 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 Agora até fez caretinha ali de dor, ó, porque aqui tá deslizando, ó. Então eu vou pegar aqui e vou fazer ó, uma compressão. Pego uma ferramenta igual o polegar, posso usar uma caneta, uma ferramenta mais pontual, mais precisa às vezes. Vou chegar no ponto da dor, palpo o ponto da dor e pressiono. E eu fico aqui durante 45 segundos no mesmo ponto. A paciente nos 10 primeiros segundos não vai sentir incômodo, mas daqui a pouco ela vai sentir incômodo sim, porque isso aqui tá chegando a fazer uma isquemia, uma anóxia. E aí a gente vai chegar aos 45 segundos pontual. Hugo, esse grilo, né, que morando aqui na empresa, participou do nosso workshop inteiro. Foi assistir uma aula hoje, tava com um barulhinho de grilo. Esse grilo tá até lá no grupo do WhatsApp, gente do céu. Mudei, vocês viram que eu tirei e mudei. Ó, posso pegar aquele lá dentro da escápula, ó. Ó. Vamos ver. O que eu posso fazer aqui? Posso dobrar a escápula dela pra cima aqui, ó. Abrir a escápula, ó. Olha, posicionei. Você viu o estralo que deu, gente? Então aqui já é o outro tratamento de dor, ponto de isquemia. A Lívia acabou de falar, é bom. Ela mesma nunca, acho que ninguém nunca fez isso aqui, né, Lívia? Vocês vão fazendo a compressão aqui, ó, ponto a ponto. Né? Você pode pegar um mapa de ponto gatilho, fazer ponto a ponto. E vai comprimindo, deixando 45 segundos cada lugarzinho. Você vai fazer 10 pontinhos aqui, ó. Ó, esse ponto inferior da escápula aqui também tem muito ponto, ó. Você faz a compressão assim, ó, agora, ó. Soltando a face. Aí, meninas, depois que vocês fazem isso aqui, o que vocês precisam fazer? Trabalhar a miofáscia daqui. Aí a miofáscia daqui, a Lívia aproveitar que ela já está nessa condição, você pode pegar uma ferramenta igual a meia-lua, ó, ó, e tracionar aqui de baixo, ó, ó. Enfiar lá de baixo da escápula dela, ó. E aí você pode fazer isso aqui. Aí você pode pegar aqui, ó, fazer essa tração aqui, ó. Você pega bastante área. Passar o meu balmezinho que tá dando uma deslizada, tá? Só para facilitar ainda mais minha tração, usar o meu balme. Tá? E aí eu começo aqui a tração, ó, meninas. Agora minha tração ficou precisa.
O Balmer ele faz muita diferença para quem quer trabalhar com tração cíclica. O Balmer, pra vocês entenderem, é o último produto que eu inventei, né? Tipo assim, ele que... O dia que eu mostrei ele pro James Burns lá dos Estados Unidos, que é um cara que trabalha com liberação miofascial, um senhor que trabalha com liberação miofascial, porque ele falava que a gente nunca ia conseguir com as ferramentas polidas e com ferramentas ásperas a gente ia machucar a pele igual o guachá. Né? E eu, no meio de um estudo para fazer isso, mandei o balme para ele, ele falou assim, very good, você conseguiu. Né? Ele falou, você conseguiu fazer algo que vai modificar realmente a liberação, o tratamento de fáscia. É o Balmer. O Balmer é o segredo de tudo, tá, meninas? Ó, agora eu posso pegar aqui uma ferramenta igual essa aqui, ó. Posso vir lá de baixo da escapa dela aqui, ó. E tracionar para cima, ó. Separando a escápula do gradil costal, ó. Não dói, não causa desconforto no paciente. É uma delícia isso aqui, né, Lívia? Hoje é melhor que tudo. Hoje eu tô te recompensando, hein? Não, hoje eu tô recompensando ela. Então aqui, meninas, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Consegue mobilizar a escápula, soltar a escápula, ó. Fazendo a tração cíclica, ó, com essa ferramenta. Aí você pode, agora você tem que trabalhar, lembra que eu falei pra você no tendão a gente trabalha pra lá, ó. Aí eu pego o tendão daqui, ó. Vou trabalhar pra lá, ó. Opa. Ó. Pega o tendão daqui, ó, meninas, ó. Vou tracionar pra lá, ó. E aí eu peguei aquele ponto de dor, a Lívia vai falar que aquele ponto de dor tá esticando pra lá, não tá, Lívia? A hora que eu tô aqui, ó. Entendeu? Tô esticando o ponto de dor dela, no meu paciente. Então, se é uma dor, uma toracalgia, uma dor torácica, aqui, uma dor escapular, uma dor que limita a mobilidade do paciente, vocês vão fazer isso aqui, tá? Volta aqui de novo, ó. Faz aqui, ó. Aqui, ó, não consegui entrar aqui aqui, ó, nessa parte superficial, superior aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma outra ferramenta, vou pegar uma gota, por exemplo, que ali tá preso. Aqui tá preso, ó. Vou pegar uma gota, ó. Vou levantar ainda mais aqui, ó. Tracionar, ó. Tentar soltar. Eu estou soltando tanto o nódulo que está aqui, como também eu estou tentando descolar a escápula total do gradil costal. E aquela face ali que eu já desossei muita carne, né, meninas? Eu desossei carne fresca, que eu falo, né? Boi fresco. Boi acaba de cortar o sangue dele, ele ainda nem polimerizou total a face dele. E aqui a gente tem uma face, né, que a gente chama da paleta. Lá quando eu tava. Aqui é escápula, né, meninas? Só que quando a gente tá falando de boi, é uma paleta que a gente descola ela aqui, né? E aí a gente faz a. Entra com a faca aqui, faz isso aqui, dá pra você ver a face direitinho. Aí eu sei muito bem hoje, graças a Deus, né? Eu sempre falo que Deus ele prepara a gente, né? Se eu não tivesse passado por esse conhecimento, eu nunca conseguiria desenvolver a técnica pra gente soltar essa escápula do gradil costal se eu não tivesse passado por um açougue. Tá, então, graças a Deus, eu agradeço a Deus que eu já passei para açougue, agradeço a Deus que eu venho de picolé. Tem que agradecer, ó. A mão tá na frente, né? Tá. Vou fazendo a outra aqui para elas verem. Ó. Só que aqui tá rígido, né? Então aqui tá rígido. Aqui tem que fazer o mesmo trabalho que eu fiz, ó. Aí esse aqui tá travado igual o outro. Não vai tirar? Opa. Oh! Oh! Não aguentou não? Tá doendo mais, né? Tá tenso. Lembra que eu falei pra vocês que a face não responde às leis newtonianas, mas ela responde às leis
da termodinâmica, né? Toda vez que você aprende um trabalho nela, ela gera energia. Ela vai esquentando. Você faz um trabalho desse de compressão, vai esquentando. Se eu soltar um pouquinho com o Terablaster também para facilitar. Movimenta agora. Joga lá em cima, solta o braço. Movimenta. Isso. Estica. Vai lá aqui em cima agora, vai. Aqui em cima. Abaixo, em cima. Agora aqui. Estica, fecha, estica, fecha, estica, fecha, estica, fecha, levanta, desce, levanta, desce. Show, meu bem. Agora a gente vai soltar esse escapa agora de novo. Vamos tentar soltar, mostrar para o pessoal um outro ângulo aqui, ó. Ó, ó, meninas, ó. A ferramenta ainda não está entrando. Vou ter que entrar com uma meia lua aqui ainda, só que a meia lua vou ter que trabalhar de lá. Vou tentar não tampar vocês. Pode ir de lá, ó. Passar o meu balme para facilitar ainda mais minha tração aqui. Agora, ó. Vou tracionar aqui, principalmente essa região aqui do ângulo superior da escápula, ó, que tá travado nela, ó. Aqui tá travado, ó. Tá travado aqui nela, ó. Que é a inserção do elevador de escápula, né, ó. Então você tem que trabalhar aqui, ó, nessa tração, ó. Fazendo com que a ferramenta vai soltando essa escápula aqui, ó, do gradil costal. Agora já começou a soltar, tá? Agora eu posso vir com o guidão aqui, ó. Lógico, você tem que fazer no mínimo 18 trações, é sempre no Hertz, né? Traciona daqui pra cá também, ó, passa a coluna, ó. Puxa a pele lá de lado da coluna e vem, ó. Traciona aqui, ó. Vocês viram o que eu fiz? Ó, vou voltar a câmera pra vocês verem. Eu puxei a pele, ó, passei pela coluna, ó, e comecei a tracionar, ó. Tá, agora eu vou lá tentar ir lá debaixo da escápula de novo, ó. Agora foi, ó. Ó, agora eu vou levantar a escápula dela, tentar descolar a escápula dela, ó. Tracionando, ó. Fazer a tração, ó. E descolando, ó. Tô entrando lá debaixo da escápula dela, ó. Então numa dor torácica, vocês vão trabalhar aqui. Dor cervical, vocês vão trabalhar também para cima, para baixo a tração. E a lombar, vocês vão fazer as manobras que vocês aprenderam a fazer na diástase. Porque a dor lombar, só para vocês, só a gente dar uma pincelada em dor lombar, né? Dor lombar é muito fácil, meninas, porque aqui, ó, é só você soltar aqui, ó. Trabalhar aqui nessa região, ó, bem próximo à coluna, ó. E a tração de 1 Hz, ó, sempre de 1 Hz. Solta essa linha aqui. E aí vocês vão tirando a dor lombar do paciente de vocês, tá? Traciona para o outro lado.
Show, meninas. Isso você faz para dor. Agora suponha que a dor ainda é pontual. Você tem um ponto aqui de dor, um nódulo de tensão de dor. Dá uma caneta aqui. Tem um ponto de dor aqui, um nódulo de tensão aqui, ó. Um bolinho aqui de dor. Aí o que você vai fazer aqui? Aí você vai ter que pegar ferramentas menores, como a gota, por exemplo, ó, que tem esse aspecto circular já, ó, e fazer as linhas de tensionamento circular, ó. E aí você, ó, alongar ao redor desse ponto de dor. .360 todo ao redor. Poderia ter feito uma pressão isquêmica aqui antes, né? Com a gota, gota não, com a caneta ou o polegar. Lembrando que essas ferramentas elas foram todas criadas por mim, só para lembrar. Sou o criador de todas as ferramentas e da técnica, tá, meninas? Técnicas, mais uma vez, técnicas e produtos genuinamente brasileiros, com resultados seguros. E 10 anos de Reabilitec, meninas. É 10 anos que existe essa marca, existem esses produtos aqui. Faz 10 anos. Vocês estão conhecendo hoje, mas faz 10 anos que a gente está aqui. Mas faz só 3 anos, né, que eu dou aula gratuita, que eu dou curso gratuito, que eu ensino a pessoa, que eu coloquei a minha cara no mercado. Enfim, meninas, é isso. Fez 360, liberou o ponto da dor. E vocês vão fazer isso em todos os pacientes de vocês, em todos os pontos de dor de vocês. Quantas horas, Hugo? Dá um celularzinho lá pra mim conversar com elas. Às vezes elas têm alguma dúvida maior. O polegar é pra eu ver. O polegar é aqui, ó. Ó, vou usar ele bem aqui pra você ver, ó. Ó, polegar, ó. Ele tem esse ponto aqui de compressão. Você vai usar ele aqui pra comprimir, ó. Coloca ele e pressiona ele, ó. Tá? É porque minha mão vai tampar ele, mas ó, ele fica aqui, ele não permite que eu fique usando meu polegar assim para me gerar uma lesão, um LER, um DOR aqui no meu terapeuta, tá? No punho do terapeuta. Você usa um negócio que você vai apoiar. É comprovado cientificamente que você executa 15% da força para você fazer um ponto de isquemia quando você usa uma ferramenta de ponto gatilho, que é os gatilhex, do que com sua mão. Você usa só 15% do seu esforço. Então você fazer isso aqui é 15% do que você fizer isso aqui. Ou seja, é 6 vezes menor você fazer assim. Entendeu? Mais de 6 vezes menor. Ferramenta pesada, é uma ferramenta de aço inox. Ó a arma, jogar na cabeça do marido, fiz só um buraco. Não, é assim. É assim, meninas. Aí você pode usar o carimbo, também tem o carimbo. Olha, o carimbo também é legal. Eu gosto do carimbo para pontos maior. Vai trabalhar com fisiculturista, porque o que acontece? Você palpa ele aqui, ó. Você faz assim, você apoia ele na sua mão e aí você descarrega seu peso nele aqui mesmo, ó. Né? Você descarrega seu peso nele. Então, um cara que é muito grande, que está com a miofascia afetada, tá? Aqui, Renan, fala um pouco da pós do curso capilar. Ah, meninas, é o seguinte, vou explicar para vocês hoje, Viviane, como funciona. São 200 vagas de certificação por semestre. Então, eu tenho 200 vagas que eu abro para você fazer a certificação online. Da certificação online, você pode fazer o presencial, tanto em Araraquara quanto em São Paulo, 2 dias. Araraquara são 5 dias e São Paulo são 2 dias. A pós-graduação é depois que você faz esses 2 estágios, que é a certificação online e a certificação presencial. Você vai fazer a certificação de pós-graduação, onde você vai validar a sua diplomação pelo MEC. Porque o importante é você validar a sua diplomação pelo MEC para você ser intitulada em falar de tratamento de afecções da face na estética. Lembrando que essa pós-graduação é a única do mundo, tá? Bem claro para vocês. A única do mundo faz tratamento das afecções da face na estética.
tá? É a única pós do mundo. Então você faz ela como terceiro estágio. O primeiro estágio é a certificação online. A certificação online, meninas, é o seguinte: é um curso de diástase, é um curso de flacidez, é um curso de gordura localizada, é um curso de liberação miofascial, é um curso de dor completo. Então, se você quer fazer a certificação online, você vai ter 8 horas de aula, mais ou menos. Você vai ter a aula teórica e a aula prática, que você vai se tornar uma habilitada na técnica, tá? Para vocês entenderem um pouco mais, a certificação são 16 temas já que a gente aborda, que é os 16 temas que vocês fizeram dessas aulas até aqui. Não aborda o capilar, porque o curso de capilar ele é feito pelo Instituto de Terapia Capilar, que é uma outra franquia minha, que é pelo Instituto de Terapia Capilar. Então o curso de Terapia Capilar ele é totalmente separado e ele também tem o nível 1, o nível 2 e o nível de pós-graduação também, que é o nível 3. Tá? Então se você quer entrar para a técnica, quer conhecer mais, a primeira coisa que eu indico para vocês é fazer a certificação online. A certificação online, eu vou avaliar você, você vai ganhar um blog, tá? Você ganha um blog, você passa a ser minha aluna. É que agora a gente ainda não está lançando a questão do blog, porque a gente está deixando meio que uma bagunça na comunidade, mas logo logo a gente vai dar um limpa lá, não vai poder mais se cadastrar como visitante, é só habilitados que entram na minha plataforma, só alunos que entram na minha plataforma, na minha comunidade, e esses alunos eles ganham o direito de publicar um blog, esse blog ele vai para o Google, e aí a gente trabalha com ranqueamento de Google para vender o serviço de vocês. Tá? Então é assim, é um trabalho gigante que a gente faz aqui para fazer essa comunidade rodar, que a gente vai fazer essa comunidade rodar, e através de lá você tem o seu perfil divulgado, você tem seus resultados postados dentro do Google. Então o Google vai ver seus resultados, o Google vai ver os seus textos, o Google vai ver o que você faz, e ele vai poder orientar as pessoas que estão ao seu redor, quando digitar lá celulite, a procurar um profissional que trata celulite, porque esse profissional já fez um blog de celulite na cidade dele, e esse blog está lá sendo reconhecido. Então uma aluna minha, porque principalmente agora nessa nova vertente que a gente está fazendo em 2023, que tipo, mudou tudo, né? Eu poderia falar para vocês aqui agora, ó, meu curso de diástase é 2.000, meu curso de flacidez é 3, meu curso de gordura localizada é 1, meu curso de facial é 5, meu curso de capilar é 10, meu curso de taping é 3, meu curso de dor é 2. Então, assim, eu vou falar que o valor do meu curso passaria tranquilamente de 40 mil reais, né, para você ter. E eu vou falar para vocês, esse ano eu ainda vou fazer a última venda aqui agora, uma venda top, que é o seguinte: vou dar 200 vagas para quem quiser comprar toda a certificação, tá? E eu já vou falar o valor para vocês. É 10 vezes R$ 299, é R$ 2.999, 10% à vista para quem quiser fazer. É a certificação completa. Você vai aprender um curso só de flacidez, um curso só de celulite, um curso só de diástase. É isso que eu falei para vocês. Se eu cobrasse o Mequetrefe, que é o valor de 997 por curso aí, no mínimo vocês estariam pagando 16 mil reais. E vocês vão pagar só 2.999 para fazer a certificação comigo esse ano. A certificação inclui o blog, inclui 16 temas de aula, mais todas as aulas do ciclo 5, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 e ciclo 5. Já tem essas aulas disponíveis para quem fizer a matrícula, já vai começar a assistir as aulas. Depois vocês vão ter acesso às aulas gravadas do ciclo 6. Então você tem acesso a todo esse conteúdo de material. Depois você tem também acesso aos workshops. E você também tem acesso ao mapa de aplicação da técnica. Depois você vai ter acesso a fazer uma prova comigo, você vai mandar vídeos, eu vou te avaliar, você vai ter que publicar um artigo lá no seu blog, que eu vou lá, que eu vou ler, que eu vou comentar o seu blog. E aí então assim, você não se torna minha aluna simplesmente assim, compra o curso, já faço, não. Você vai ter que fazer 6 encontros ao vivo comigo para a gente discutir casos de cada tema que a gente vai passar. Então a gente tem 16 temas. Então a gente tem 6 encontros. Então a cada um encontro a gente vai discutir 2 ou 3 casos específicos de pacientes de vocês trazerem para a gente. E são só 200 vagas esse ano. É 200 vagas nesse primeiro semestre e 200 vagas no semestre que vem. Tá? E as aulas a gente do ciclo 6, a gente vai gravar, são aulas gravadas de no mínimo 8 horas de curso, que é um curso exatamente. Então quando a gente falar de uma aula de flacidez, vai ser flacidez da cabeça aos pés. Quando eu falar de gordura localizada, vai ser aula de gordura localizada da cabeça aos pés. Se eu falar de lipedema, vai ser lipedema de membro superior, abdômen e membro inferior.
Então, é um conteúdo bem mais completo, por isso que a gente não vai abrir gravação a gente vai fazer as aulas gravadas e vai disponibilizar e a gente vai para o encontro ao vivo. Por quê? Se eu faço essas aulas ao vivo, gravando com vocês, vocês perdem muito conteúdo, porque liga microfone, desliga microfone. Então, assim, vai ser uma aula mais enxuta possível, trazer o máximo de conteúdo para vocês, de aplicação. E isso vai estar dentro da nossa plataforma e da plataforma de Hotmart também. Eu prefiro que vocês comprem na minha plataforma do que na plataforma do Hotmart. Eu vou apresentar isso para vocês amanhã, depois do nosso curso, da manhã, depois da nossa aula secreta. Eu faço um tour na minha comunidade, na minha plataforma, mostro para vocês como vocês vão fazer. Vai ter o conteúdo gratuito, então para quem está aqui querendo assistir conteúdo gratuito, vai poder se cadastrar amanhã, vai poder assistir as aulas que eu vou disponibilizar gratuita, vou disponibilizar as aulas do Porquero, vou disponibilizar os vídeos do presenciais que o Porquero deu aula, tudo gratuito para vocês terem um conhecimento ainda também dos mestres. Tá? E é isso, meninas. Eu desejo para vocês uma boa noite, né? Descansem até amanhã. Hoje, nossa aula foi de dor, foi a nossa última aula do nosso workshop online 100% gratuito. Muito obrigado a todas que participaram, todos que estiveram aqui presentes, que se comunicaram, que fizeram essas noites serem noites alegres, que a gente conseguisse interagir e não ficasse naquela monotonia de um curso, né? E como eu falei para vocês, um dia prepara para o próximo dia, um dia prepara para o outro dia e assim por diante. Hoje nós estamos muito mais preparados para continuar essa aula até 2 horas da manhã, se fosse preciso, do que segunda-feira passada, quando a gente começou o nosso workshop. E é isso, meninas. O esforço vence o talento toda vez que o talento não é esforçado, tá? Boa noite.